Olá, meu nome é Bárbara e eu estou aqui hoje, iniciando esse vídeo e vou te fazer uma pergunta. Se você tivesse que listar hoje todas as atividades que você realiza na sua função, no seu dia a dia, e tivesse que me dizer dessas atividades o que realmente o seu cliente está disposto a pagar, você conseguiria? Como assim, Bárbara? O meu cliente compra um produto, ele compra um serviço, ele não está pagando as minhas atividades, não está comprando as minhas atividades. E aí é que eu te respondo. As suas atividades, ela tem um custo para a empresa. E aí o que acontece? Muitas delas que você faz hoje são desperdícios do ponto de vista do cliente e às vezes você nem sabe. São desperdícios ocultos que hoje não são mensurados. E eu vou te mostrar nesse vídeo como identificar esses desperdícios e como você agregar valor ao produto do ponto de vista do cliente. E aí você vai me dizer, o que é essa agregação de valor? Essa agregação de valor, eu me refiro ao valor, à experiência ao cliente e não agregação de valor falando em valor financeiro. Vou deixar mais claro. Primeiro a gente precisa alinhar alguns conceitos. O que é desperdício? Qual é o conceito de desperdício? Desperdício, a gente pode citar, eu posso falar para vocês, que é tudo que consome recursos de alguma forma e não se transforma em produto. Bárbara, dá um exemplo. Vamos supor que você esteja numa linha de produção onde você produza uma caneta, tá? Uma simples caneta. E aí o que acontece? Essa caneta, ela vem em componentes, né? Vem os componentes, você monta ela e vamos supor que dentro, lá no final da linha de produção, a tampa não tá encaixando direito. O que você vai fazer? Vou retrabalhar ela. O retrabalho é um desperdício. Por quê? Porque você vai colocar ela novamente na linha de produção e quando você colocar ela na linha de produção, você vai talvez utilizar algum insumo. Você vai utilizar uma tampa de caneta que você não conseguiu reaproveitar, você utilizou mão de obra, você utilizou energia, então tudo isso não foi na primeira vez que passou na linha de produção agregado valor ao produto, certo? Então vamos lá. Vamos supor que esse lote, inicialmente, você cobrasse ele do cliente lá, um lote de 100 peças, R$1.000. Mas, como você teve retrabalho na sua linha de produção, você vai dizer para o cliente, olha, cliente, eu vou ter que te cobrar 1.100 porque eu tive um retrabalho na linha de produção. A primeira vez que eu passei essa caneta, né, ela teve um problema na tampa e aí eu tô tendo que te cobrar esse valor. O cliente não vai pagar por isso. E quem que vai arcar com esse custo? A empresa. E aí imagine se você tem 5 lotes por semana, 20 lotes por mês, o quanto que isso não vai te custar, né? Eu tô falando aqui de números pequenos, mas a gente sabe que é uma produção muito maior que isso. Então esse custo hoje, em algum momento a empresa vai ter que tentar reduzir isso. E aí o que ela vai fazer? Ou ela reduz mão de obra, né? Algum tipo de corte de gastos, ou até mesmo ela tenta reduzir a qualidade do produto. Então, ao invés de reduzir desperdícios, fatores ocultos, que seriam os desperdícios, muitas vezes acabam trabalhando no produto. E isso é um grande erro. Na maioria dos fluxos de valor, o que realmente agrega valor do ponto de vista do cliente, ou seja, o que ele realmente está disposto a pagar, é uma pequena fração do todo. Isso em bibliografias hoje você encontra em manufaturas processos de 5 a 10% que realmente agregam valor ao processo. Aí você vai me falar, Bárbara, é muito pouco. Eu vou mostrar para vocês, eu montei um slide muito simples, muito macro, simulando uma fábrica de canetas. E aí eu vou explicar para vocês dentro desse fluxo quais são os desperdícios que a gente encontra hoje e na sequência a gente vai falar sobre esses desperdícios. Vamos lá? Vamos supor que nós tenhamos uma fábrica de caneta. Estamos falando da fábrica XYZ. Nessa fábrica de canetas existe um almoxarifado. Nesse almoxarifado estão todos os insumos que serão utilizados para a montagem da caneta. Do almoxarifado até a linha de produção existe um transporte desnecessário, ou seja, um transporte de insumos para a linha, para a montagem da caneta. Na etapa número 1, nós temos a montagem da carga no corpo, ou seja, a tampa ainda não foi inserida. Mas a gente precisa avaliar se essa caneta está realmente funcionando. Aí chamamos a área da qualidade para fazer o teste de qualidade. Fazendo o teste de qualidade, se estiver ok, a caneta passa para a etapa número 2. Se não estiver, ela retorna até a etapa número 1, onde é feito o retrabalho.
Na etapa número 2, é inserido a tampa na caneta. Na sequência, ela vai para um estoque intermediário entre etapa 2 e 3. Na etapa 3, são inseridas as canetas na caixa. E na sequência, enviado para uma área de logística e expedida para o meu cliente. Desse fluxo que eu comentei com vocês agora, quais são as atividades que realmente o cliente está disposto a pagar? A montagem da caneta na etapa número 1, etapa número 2, onde é colocada a tampa na caneta, e a etapa número 3, onde é colocado na embalagem. Então, de tudo isso, de todos esses transportes, de todas essas movimentações dentro da fábrica, o que o cliente está disposto a pagar seria somente isso. Por isso que eu me refiro que muito pouco do que a gente faz, o cliente está disposto a pagar, que é aquele conceito de agregação de valor, onde o meu recurso precisa ser transformado em produto. Existem alguns tipos de desperdício, né, gente? 2 critérios que eu posso passar para vocês. Um deles são os desperdícios que não agregam valor, realmente não tem agregação nenhuma, são chamados de desperdícios puros. Imagina nessa fábrica de caneta, se eu tivesse que transportar, né, levar em vários pontos, vamos supor que deu uma parada na linha de produção, aí eu tenho que levar esses insumos, eu tenho que retornar eles até o almoxarifado. Esse é um desperdício puro, ele pode ser eliminado. Como? Porque eu não trago só o suficiente para a linha que eu vou utilizar. Existem os desperdícios que são considerados desperdícios, mas que são necessários. Posso citar algum exemplo? Normas, regulamentos. Então, por exemplo, quando você trabalha em uma fábrica de medicamentos, você tem um órgão regulador que está, né, que faz toda a parte de controle dessa fábrica, né, que está dentro da fábrica, por exemplo, a Anvisa. Né? Se você fala de um frigorífico, você tem uma inspeção federal, então você precisa seguir muitos procedimentos dessa regulamentação para que você atinja a qualidade do produto. Então esses são os desperdícios que são necessários, né? Mas é o conceito são desperdícios pelo conceito. Por exemplo, tem uma questão que é bem polêmica, a questão de análise de qualidade. Então, vamos supor que você tenha lá problemas no seu processo, você coloca uma inspeção ao final da linha ou em alguma etapa do processo, e essa inspeção, quando você fala de desperdício, as pessoas falam, poxa, mas o cliente não está disposto a pagar por essa inspeção. Mas, Bárbara, se eu tirar essa pessoa, né, que eu coloquei lá para fazer checagem dos produtos, se eu tirar essa pessoa do processo, eu vou entregar um produto não conforme para o meu cliente. E aí? Isso agrega ou não agrega valor, né? Eu entregar um produto ruim para o meu cliente. Gente, é claro que você não vai retirar aquela pessoa, você vai continuar tendo ela até que você estabilize o seu processo. Então, até você não atacar a causa raiz e resolver o problema, você precisa ter aquela pessoa, ter um equipamento ou o que for, para fazer a checagem de qualidade e descartar as peças não conformes. Você precisa primeiro eliminar o desperdício, reduzir o desperdício, para aí sim na seguida retirar, né, essa checagem de qualidade. Eu vou passar para vocês agora quais são os desperdícios dentro da filosofia Lean, que são muito falados, né? A filosofia Lean, para quem não conhece, é uma filosofia baseada no sistema Toyota de produção, onde busca a redução de desperdícios. Então, esses desperdícios, vocês podem, com certeza, vocês vão encontrar aí dentro do processo de vocês, porque eles são bem fáceis de serem identificados depois que vocês os conhecem. Vamos começar pelo desperdício de superprodução. O que é superprodução? É produzir uma quantidade maior do que a demanda. Então, você produzir para estoque. Então, para ficar parado. Por exemplo, vamos supor que nessa fábrica de canetas você faça uma produção e essa produção ela não tenha saída. O cliente resolveu não comprar mais, não saiu mais. Você sabe muito bem que quando você deixa muito tempo parado uma caneta, ela começa a falhar. Então, vamos supor que essa caneta fique muito tempo parada, ela começa a falhar. Né? Então, o que acontece? Vocês podem até observar em algum momento nos supermercados, quando você tem um produto, né, e ele está próximo do vencimento, e aí o supermercado acaba fazendo algum tipo de promoção. É mais ou menos isso. Por quê? Porque você teve uma superprodução, produziu a mais do que é necessário. E a superprodução ela ocorre também entre processos. Então, quando você tem uma desconexão entre velocidades, né? Então, por exemplo, uma velocidade é maior que a outra, dentro de uma máquina tem uma velocidade maior do que a outra. Então, você percebe que você tem um processo, por exemplo, um processo A. Nesse processo A, você tem produtos, uma capacidade aí de, sei lá, de
1000 kWh, certo? E aí eu tenho o processo B, ele tem uma capacidade de 800 kWh. O que acontece? Uma superprodução, você deixa e produz para estoques intermediários. Então a superprodução ela pode ser tanto processo final como processos intermediários. E existe também o desperdício de transporte de materiais. O que acontece? Imagine quando você tem linhas muito distantes, máquinas muito distantes. Então você tem a máquina A e você precisa transportar esse produto até a máquina B. Você não consegue ter essas linhas conectadas. Ou até mesmo, às vezes, elas estão conectadas por uma esteira, né? Uma longa esteira. O que acontece? Você está transportando esse material. Bárbara, tem como fazer diferente? Talvez eu possa colocar um equipamento, né, ao lado do outro. Não sei. Aqui eu não estou querendo dizer para vocês dar a solução do que fazer, mas sim como identificar esse desperdício. Então, esteiras muito longas para movimentação, processos muito longos, né? Então, tudo isso são exemplos de desperdício de transporte, tá? De mercadorias. Outro exemplo muito similar a esse é o desperdício de movimentação desnecessária. É quando você precisa se deslocar por algum motivo, né? Mas você precisa se deslocar. Então, por exemplo, eu tenho um processo onde eu preciso fazer uma análise de qualidade. O que eu faço? Eu pego esse produto na linha de produção, vou até muitas vezes outro prédio para fazer a análise da qualidade e retorno com ele. Então, assim, você se movimenta desnecessariamente, né? Então, por que eu não tenho, talvez, fazer uma checagem, uma máquina ao lado da linha, algum teste rápido que eu consiga fazer para que eu não tenha que fazer essa movimentação, tá? Outra coisa, já vi muitos processos onde você precisava chamar por exemplo, você tem chega o produto, né? Chega a matéria-prima, né? Na verdade, chega a matéria-prima na fábrica e aí fica lá o caminhão aguardando com aquela matéria-prima e alguém vai se movimentar para chamar esse caminhão para vir descarregar ele dentro do almoxarifado. Então essa pessoa fica se movimentando. O que você poderia ter? Talvez você poderia ter um rádio, um telefone, um interfone, o que fosse, né? Então assim, você acaba que se movimenta desnecessariamente. Outro desperdício que é muito encontrado dentro do processo é o desperdício por espera. Então, qual é esse desperdício? Então, muitas vezes, vou citar um exemplo muito, muito simples e eu acredito que acontece isso com vocês. Produção, tudo tranquilo, máquina parou. Chama a manutenção e aí, enquanto a manutenção vem, faz todo o ajuste, os ajustes necessários, correções, as pessoas ficam aguardando, esperando, né, para realizar a sua atividade. Então, assim, ou seja, o produto está aguardando, espera para processar. Tá? Então, e isso afeta muito um indicador que muitos conhecem, que é a produtividade. Ok? Ou muitas vezes você espera para processar porque a linha está programada para produzir algo, mas a matéria-prima não chega. Ou a matéria-prima não foi liberada pela área da qualidade ainda. Tem algum problema ou demorou muito na análise. Então, as pessoas estão aguardando para processar. E outro item que é bem comum, que esse é mais básico, mais fácil de ser identificado, que são as perdas por não conformidades no produto ou retrabalho. O que acontece? Gerei um produto não conforme, tenho que retornar ele na linha para reprocessar, né, ou retrabalhar. Então acaba que ao invés de eu utilizar o tempo para sair um produto bom, eu utilizei, né, o dobro do tempo para tirar um produto bom, certo? E temos o outro desperdício, que são desperdícios de estoques desnecessários. E aí a grande polêmica. Eu preciso ter estoque zero? Não, ninguém está falando que tem que ter estoque zero. Você precisa ter o estoque necessário para que a sua linha não pare. Então, estoque de insumos necessários para que a sua linha não pare. O melhor, o mundo dos mundos, é você receber o seu insumo já ao lado da linha, como acontece em muitas montadoras, né? O ideal é que você tenha processos conectados e não tenha estoques intermediários. O ideal é que você produza e já faça a expedição para o seu cliente. Mas muitas vezes, em muitos processos, você precisa ter estoques intermediários. Mas lembrando que é um desperdício sim. Falamos então do oitavo desperdício, que é um desperdício que ele é bem polêmico, que é o não aproveitamento da criatividade, né, dos colaboradores. Ou seja, não utilizar essas boas ideias dos colaboradores.
Por que que isso acontece? Porque muitas vezes a empresa não tem um programa de boas ideias. Ou até mesmo, muitas vezes, os funcionários são ouvidos, mas eles não têm um retorno sobre essas suas ideias, né? Então, assim, eu sou funcionária, eu sou operadora, dou uma ideia boa, poxa, meu gestor não me responde, ele, né, não vou mais dar ideia porque eu não tenho retorno das minhas propostas, se vai acontecer ou não vai acontecer. Então, isso também é bem comum. Ou já participei muito, é engraçado, porque eu já participei de muitos treinamentos, né? Já dei muitos treinamentos. E aí quando tem toda uma equipe numa sala lá e a gente discutindo, o que podemos fazer, melhorias, análise de causa raiz, na Pareto e o que for, e vamos montar kaizens. E aí quando a gente chegava na linha de produção, a gente fala, então o que você acha de a gente fazer essa melhoria? Aí o operador falou, mas já há anos que eu falo para fazer assim, nunca ninguém me ouviu. Então isso eu escutei várias vezes no início, né, da minha vida profissional aí, das execuções de kaizens, de melhorias, porque é uma coisa que acontece, é muito comum, né? Então não aproveitar por algum motivo, né, vários motivos, essas boas ideias dos colaboradores. Então esses são os desperdícios, né? Então você agora já sabe identificá-los, mas aí acontece de você falar assim, Bárbara, aqui no meu processo, isso é muito comum, aqui no meu processo as pessoas já estão acostumadas com desperdício, então isso já faz parte da rotina. E pior, gente, tem muita gente que padroniza o desperdício. Olha, isso é super comum de acontecer. Então, como que eu vou fazer, né? Então as pessoas já estão... faz parte do fluxo já esse desperdício. Eu vou contar uma história para vocês, uma experiência, né, quando eu comecei a trabalhar com isso, a identificar os desperdícios, a fazer melhoria de processo. O que acontecia? Eu tinha dentro de um determinado processo, eu tinha produções, eu tinha tanto a parte de produção de uma matéria-prima, né? Ou seja, era feito uma massa, né? E essa massa ela era formada num processo seguinte. E o que acontecia? Os operadores, eles executavam, né, preparavam esse produto, né, essa massa, para o processo seguinte, mas preparavam tudo no início do turno. E aí o que acontecia? Trabalhavam super rápido, vamos fazer, né, vamos fazer aqui, vamos fazer rápido, que aí a gente pode ficar mais tranquilo depois. Só que esse produto, a qualidade dele não ficava tão boa. Por quê? Por causa de temperatura, né? Então, quando ele ia para a área de formagem, para formar as peças, acontecia de que a temperatura não era adequada e a máquina parava, gerava bastante retrabalho. E quando a gente foi entender a causa raiz do problema, né, o porquê que isso estava acontecendo, a gente identificou que essa massa, né, ela era produzida logo no início do turno. Ela ficava parada, né, e aí perdia a sua consistência. Quando eu fui propor as melhorias, né, o pessoal assim, poxa, gente, eu era uma engenheira recém-formada, né? Quem é você aqui? Né? Quem é você aqui para me dizer como que eu tenho que fazer? Nunca ouvi isso, mas eu senti isso de algumas pessoas. Né? Poxa, eu tô há tanto tempo fazendo isso e você vem me dizer que não é para fazer? Então eu tive que mostrar, né, convencer isso, né, as pessoas, para mostrar qual o impacto desses desperdícios. Então foi uma lição aprendida, mas foi muito importante para mim. Por quê? Porque eu tive que construir junto com esses funcionários, né? Eu tive que trocar ideias com eles e mostrar o impacto disso. E aí, dessa forma, eu consegui convencê-los de que realmente era necessário, né, produzir no tempo adequado, correto. O tempo era adequado, mas não tudo no início do turno, né? Produzir sob demanda e não uma superprodução. Então, é uma lição aprendida. E eu falo para vocês assim, ouvir as pessoas é bem importante. E a questão de, o desperdício não é padronizado, o desperdício já faz parte do meu processo? Sim, gente. Se você não mostrar o impacto desse desperdício para as pessoas, elas vão continuar executando dessa forma. Então é preciso que você mostre isso a elas, né? Mostre o quanto esse desperdício que está sendo gerado, ele vai impactar no meu processo, né? E como eu poderia fazer diferente. Aí você pode tratar isso com as pessoas, né? Propor soluções, discutir as soluções, que isso é muito importante. E você pode me perguntar quais são os benefícios de eu identificar esses desperdícios no meu processo.
Gente, é incrível a mudança de mindset quando você começa a identificar desperdício no seu processo. Então, as pessoas começam todos estão envolvidos com isso, nessa identificação, e eles começam a se cobrar um ao outro. Poxa, isso que você está fazendo, lembra? É desperdício. Então, a equipe muda muito o mindset, a busca por melhorias, por soluções. E essas melhorias, normalmente, são com baixíssimo custo. E o que tem isso de impacto? Aumento de produtividade, você entrega um produto melhor para o seu cliente, né? Produto de qualidade, no tempo correto. Então você tem vários benefícios nessa identificação. Eu citei isso aqui só algumas delas. Como implementar isso, né? Então existe uma forma adequada de fazer essa implementação. Primeiro eu vou passar para vocês alguns erros que eu cometi nessas identificações de desperdícios aí durante todo o tempo que eu venho trabalhando com isso. Erros esses que não é, eu não digo que é por má vontade, mas quando você aprende sobre os desperdícios, você quer sair atacando tudo, resolvendo tudo. Não, esse é desperdício, isso do ponto de vista do cliente, o cliente não vai pagar, vamos resolver isso, vamos arrumar aquilo. E aí que eu falo para vocês a diferença de um executor para um estrategista. O executor, que era como eu era lá no início, tenta resolver tudo. Sabe aquela que você faz e não termina nada? Então, vamos tentar aqui, tentar ali, e aí você não dá foco, e como poucas pessoas ainda conheciam esses desperdícios, eu acabava que eu não tinha tempo, né? Não conseguia me dedicar a tentar resolver todos eles, né? Ou todos os que a gente identificava ali dentro do processo. E hoje eu entendo que deveria naquele momento ter sido estrategista, ou seja, quais são os indicadores hoje que não estão batendo a meta? Então assim, por exemplo, a gente está com desperdício de parada de máquina, né? Então não atingimos a nossa meta, estamos acima da meta, a gente precisa reduzir. Parada de máquina hoje é um impacto importante no nosso processo, porque a gente está aí com a capacidade, né, produzindo a todo vapor e está faltando espaço na linha de produção e a gente não pode parar a máquina. Tá? Então assim, então eu vou focar em parada de máquina, né, desperdício de espera. Então foquem, seja estrategista e não seja executor, como eu fui lá no início. Então hoje eu posso dizer que foca na resolução dos desperdícios que vão impactar nos indicadores que hoje não são atingidos. E com isso, né, outro erro comum que dá para perceber muito em treinamentos, eu passo muito por isso, é que as pessoas identificam os desperdícios e elas começam: não, mas eu acho que isso é superprodução, não, eu acho que isso é estoque, não, eu acho que... Gente, é um ciclo, um desperdício vai puxando o outro. Não se preocupem, isso é muito comum de acontecer, não se preocupem em ficar classificando os desperdícios. Se você identificou e viu que aquilo é um desperdício que não está agregando valor do ponto de vista do cliente, vai lá e resolve, né? E aí existem várias formas de resolver que a gente já vai falar na sequência. Mas não tenta ficar, isso é estoque, isso não vale a pena, tá? Você está perdendo tempo. Então, execute. E eu acho que o erro que também é muito importante e que não deve ser cometido, por isso que eu venho aqui passar isso para vocês, toda essa experiência que eu tive, é de não tentar resolver sozinho os desperdícios. Tá? Como eu disse, a gente acaba se empolgando no processo para resolver e aí você tenta abraçar o mundo. Gente, treine as equipes, faça capacitação do time para que todos juntos resolvam e tentem eliminar os desperdícios. Tá? E existe uma forma de fazer isso, uma forma que eu apliquei, né? Então cada vez, né, fui testando de um jeito, testando de outro, e eu vi que deu super certo em todos os treinamentos que eu realizei, os últimos, né? Últimos tantos de treinamento que eu realizei, eu percebi que isso teve impacto. Né? A gente vai testando e cada vez melhoria contínua. O que aconteceu? Reúna, tá? Então agora é uma dica de ouro, tá, gente? Reúna a equipe e faça uma capacitação simples, dinâmica sobre os 8 desperdícios. Fazendo essa capacitação, instigue a equipe para discutir.
Então coloque em uma sala de aula, vá num local próximo à linha de produção e discuta, né? Mostre o conceito, faça com que eles deem exemplos sobre isso. Então as pessoas querem falar, né? As pessoas querem falar, cara, isso aqui tem no meu processo, isso aqui acontece com a gente. Então deixa falar, deixa discutir, tá? Cuidado, nesse momento não é o momento de discutir soluções, nesse momento é o momento de identificar desperdícios. Tá? Então as pessoas já tendem a citar um desperdício, alguém já cita, não, mas e se fizer dessa forma? Calma, manda segurar aí, porque a gente primeiro está, deixe claro isso para a equipe, a gente primeiro está identificando os desperdícios. Aí, feito toda essa capacitação, né, breve, de forma dinâmica, reúna em grupos de 2 ou 3 pessoas no máximo e leve elas para a linha de produção. Processo mesmo, a gente fala no Gemba, né, onde as coisas acontecem. Para que cada grupo identifique um dos 8 desperdícios. Então só retorna para uma sala de aula ou para o local quando identificar. E é legal intercalar, né? Então assim, pessoas que conheçam ou não conheçam o processo dentro do mesmo grupo. Por quê? Porque às vezes vem aquela pessoa de fora que faz uma pergunta e diz, caramba, nunca pensei nisso. Ou aquela frase, né? Não, é que sempre foi assim, não sei por que isso acontece. Então, tragam essas pessoas, né, reúnem-se de 2 a 3, grupos, né, de 2 a 3 colaboradores e vá para o processo, faça a identificação. Feita essa identificação com evidências, né, então você precisa ter, o que seria uma evidência? Gráfico, números coletados, fotos, depoimento de operadores, então tudo que você consiga entender que pode evidenciar aquele teu desperdício. Faça com que as pessoas apresentem isso, deixe bem vago. Você pode colocar um padrão, modelo, mas pode deixar de forma vaga também, que as pessoas apresentem isso para toda a equipe, os desperdícios. E ali vão sair várias discussões e vários insights. E aí sim você pode coletar soluções. E ao invés de você sozinha, lembra no início, você sozinho fazer toda a identificação dos desperdícios, agora não, agora você tem uma equipe para te ajudar a fazer isso e você faz a gestão dessas ações, desses insights. E agora você pode instigar a equipe para que eles identifiquem esses desperdícios. Porque, gente, são eles que estão no processo, no dia a dia. Então a gente, né quando eu falo a gente, falo no analista, o engenheiro nem sempre está todo dia lá acompanhando, está vivendo aquela realidade. E quem está lá executando, com certeza vai, após identificar o desperdício, vai propor algumas melhorias, né? E aí você precisa dar autonomia para que essas pessoas consigam resolver esses desperdícios. Por que eu falo isso? Porque também, né, lição aprendida lá do início, vou capacitar uma equipe. Aí faço toda a capacitação, pego o grupo, levo lá na linha, discute, apresenta, todo mundo super empolgado, colocam ideias e aí ou você não tem tempo para fazer gestão desses insights, desse plano de ação que você montou, né? Ou muitas vezes as pessoas, poxa, por que deixar na sua mão para executar, né? Elas têm essa autonomia, elas podem executar. São coisas, muitas das ideias, gente, são de baixo custo. Então assim, dê essa autonomia para que eles executem, porque aí o que acontece? Vira um ciclo, melhoria atrás de melhoria, porque eles se sentem empolgados com isso. Né? E é isso que tem um retorno. Então, é uma forma simples de aplicar, de identificar esses desperdícios, tá? Mas é uma forma que tem que ter um pouco de cuidado ao implementar, porque da mesma forma que você vai entregar um conhecimento para a equipe, da mesma forma que você vai capacitar todos para que façam essa identificação, você precisa também dar essa autonomia para que eles resolvam, para que o negócio flua, certo? E depois de ter dado toda essa autonomia, depois de ter resolvido todos esses desperdícios, reduzido, eliminado, você vai perceber o engajamento da equipe. Então, o resultado é uma consequência. Você vai ter uma equipe super motivada e preparada para reduzir esses desperdícios. E se eu tivesse que te passar hoje quais são os pontos chaves de tudo que eu passei aqui no vídeo hoje para você, eu diria, seja um estrategista. Então, foque aonde são os maiores desperdícios, né? Ou seja, onde você não está atingindo os indicadores estratégicos da sua área e leve essa equipe para identificar desperdícios nessa área. Então, seja um estrategista e não apenas um executor. E depois de tudo isso que eu passei para vocês, compartilhe aqui comigo qual foi o insight que foi gerado.
Se você tivesse que me passar um desperdício que depois de toda essa explicação que você identificou assim, que você pretende resolver o mais rápido possível, qual seria? Eu espero ter contribuído com vocês, né? Que vocês consigam identificar muitos desperdícios e resolvê-los no seu processo. Fico por aqui.